Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui todas as semanas nós vemos uma história contada pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, recebida pela mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além-Túmulo, da Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a história de número 20. História, como todas, extremamente interessante. O título da história é O Valor do Trabalho. Nem todos neste mundo, quando encarnados, damos o devido valor ao trabalho. E mesmo quando damos, pode ser que não seja o valor devido ainda. Não é? Ainda somos espíritos imperfeitos. Mas é isto. Vale tentarmos estar atentos e ir aprendendo. Conta-nos então, Humberto de Campos, o seguinte. Ninguém contestava os nobres sentimentos de Cecília Montalvão, nossa personagem principal de hoje, Cecília Montalvão. Entretanto, era de todos sabida sua aversão ao trabalho. No fundo, excelente criatura, cheia de conceitos filosóficos, por indicar ao próximo os melhores caminhos. Palestra fácil e encantadora, gestos espontâneos e afetuosos, seduzia quem lhe escutasse o verbo carinhoso. Se a família adotasse outros princípios que não fossem o espiritismo cristão, Cecília poderia, talvez, pender, ou seja, se inclinar para a vida do convento. Assim, não ocultava sua admiração pelas moças que até hoje, de quando em quando, se recolhem voluntariamente à sombra do claustro. O claustro é aquele recolhimento do convento, não é? O claustro. Mais por ociosidade que por espírito de adoração a Deus, entrevia nos véus das freiras o refúgio ideal. No entanto, porque o espiritismo não lhe possibilitava a oportunidade de ausentar-se do ambiente doméstico, a pretexto de fé religiosa, cobrava-se em longas conversações sobre os mundos felizes. Dedicava-se fervorosa a toda a expressão literária referente às esferas de paz reservada àqueles que muito sofreram nos serviços humanos. As mensagens do além que descrevessem tais lugares de repouso eram conservadas com especial dedicação. As descrições dos planetas superiores causavam-lhe arroubos, não é? Sim, sentimentos indefiníveis. Cecília não cuidava de outra coisa que não fosse a antevisão das glórias celestiais. Em vão, a velha mãezinha a convocava à lavanderia ou à copa, ou seja, aos serviços da roupa e da cozinha. Nem mesmo nas ocasiões, isso em vão, porque dali não saía trabalho. Nem mesmo nas ocasiões em que seu pai se recolhia ao leito, tomado de enxaqueca, a jovem abandonava semelhantes atitudes de alheamento, meio que indiferente a tudo que acontecia. As tarefas necessárias, não dava mesmo atenção às tarefas da casa.
não raro discutia sobre as festividades magnificentes a que teria direito após a morte do corpo. Ia ser levada para o alto, sabe-se lá Deus por quê, porque mérito mesmo não tinha para ir para lá, mas ela não ouvia os conselhos que lhe diziam e ficava ali com aquela ideia fixa, porque era uma forma de fugir ao trabalho. Não é? Ao seu pensar, o círculo evolutivo que a esperava devia ser imenso jardim de espíritos redimidos, povoado de perfumes e flores harmoniosas. No grupo íntimo de preces da família, costumava cooperar certa entidade generosa e evolvida, ou seja, mais evoluída, que se dava a conhecer pelo nome de Eliezer. Vamos lembrar, já falamos isso antes aqui, que em muitos lares espíritas, antigamente, haviam essas reuniões familiares, onde vinham espíritos dar comunicação. Esse era um espírito familiar, que dava as comunicações quando a família se reunia para as preces. Cecília interpretava-lhe as advertências de modo puramente individual. Se o amigo exortava ao trabalho, não admitia que a indicação se referisse aos serviços da terra. Então, não deve ser sobre os serviços da terra, devem ser serviços lá nos páramos celestiais. E aí, então, sua fala recorrente era: este planeta é lugar indigno, escura paragem de almas criminosas e enfermas. Seria irrespirável o ar terrestre se não fosse o antegozo dos mundos felizes. Ou seja, só dá para ficar aqui porque estamos lá nos antevendo nos mundos felizes. Isso na visão da nossa jovem, não é? Oh, como deve ser sublime a vida em Júpiter, a beleza dos dias em Saturno, seguidos de noites iluminadas, de anéis resplandecentes, porque Saturno tem os anéis, né, em volta do planeta. O pântano terrestre envenena as almas bem formadas e não poderemos fugir à repugnância e ao tédio doloroso. Mas minha filha, dizia sua mãe, tentando mostrar a ela algum sentido no trabalho e a falta de sentido no que a filha dizia. Não devemos adotar opiniões tão extremistas. Não é o planeta inútil e tão mau assim. Não será justo interpretar nossa existência terrena como fase de preparação educativa? Sempre notei que qualquer trabalho, desde que honesto, é título de glória para a criatura. Todavia, antes que a senhora completasse os seus conceitos, voltava a filha intempestivamente, esquecendo as carinhosas observações de Eliezer. Nada disso. A senhora, mamãe, cristalizada como se encontra entre pratos e panelas, vejamos, pratos e panelas é o trabalho da mãe, não é? Não havia muita consideração por ele. Entre pratos e panelas, não me poderá compreender. Suas observações resultam da rotina cruel que se esforça por não quebrar. Esse mundo é cárcere sombrio, onde tudo é miséria angustiosa, e creio mesmo que o maior esforço por extinguir sofrimentos seria igual ao de alguém que desejasse apagar um vulcão com algumas gotas d'água. Ou seja, não dá para fugir da miséria deste mundo horrível. E aí Deus já se tornou uma pessoa não é?
por uma pessoa, mas um pai celestial perverso, de nos botar aqui neste lugar horroroso. Como não ver as maravilhas deste mundo, não é? Mas é assim. Qual é o maior cego? É o que não quer ver, não é? E continuava a nossa jovem dizendo: tudo inútil. Estou convencida de que a Terra foi criada para a triste destinação. Só a morte física pode restituir-nos a liberdade. Vamos nos transportar então para esferas felizes. Conheceremos paraísos iluminados e sem fim. Muita ilusão. Não que esses mundos não existam, mas a entrada nesses mundos necessita de mérito, como qualquer acesso às esferas superiores, não é? A senhora Montalvão, sua mãe, contemplava a filha lamentando-se da sua atitude mental, da atitude mental da sua filha, e espanando os móveis para não perder tempo, respondia tranquila, encerrando a conversa. Prefiro crer, minha filha, que tanto a vela de sebo como a estrela luminosa representam dádivas de Deus às criaturas. E se não sabemos valorizar ainda a vela pequenina que está neste mundo, como nos atreveremos a invadir a grandeza dos astros? Que pensamento sábio, não? E antes que a moça voltasse a considerações novas, a bondosa genitora, sua mamãe, corria à cozinha para cuidar do jantar. Qualquer tentativa para esclarecer a jovem redundava infrutífera. Solicitações enérgicas dos pais, pareceres criteriosos dos amigos, advertências do plano espiritual eram relegados a completo esquecimento. Ela mantinha-se ali fixada na sua própria ilusão. Fervorosa admiradora da vida e obra de Teresa de Jesus, a notável religiosa da Espanha do século XVI, Cecília endereçava-lhe ardentes rogativas, idealizando a missionária de Carmelo, cidade espanhola, num jardim de delícias, ou seja, ela imaginava que a religiosa estava lá, em atitude de santa, num jardim de pura beleza e pronto, sem fazer mais nada, a não ser ficar lá em beatitude nesse jardim. Diariamente sendo visitada por Jesus e seus anjos, veja só. Não queria saber se a grande mística, a grande trabalhadora da seara do mestre, trabalhava, ignorava-lhe as privações e sofrimentos, para só recordá-la em genuflexão, ou seja, ajoelhada ao pé dos altares. Acentuando-se-lhe a preguiça mental, vivia segregada, ou seja, isolada, longe de tudo e de todos. Vejamos o que vai acontecer com a nossa Cecília. Essa atitude influía vigorosamente no seu físico, e muito antes dos 30 anos. Bem jovem, não? Bem antes dos 30 anos, 20 e poucos anos. Regressava Cecília ao plano espiritual, absolutamente envolvida na atmosfera de ilusões. Por isso mesmo, dolorosas lhe foram as surpresas da vida real. Despertou além túmulo, sem perceber, viva alma.
Viva alma, no sentido mesmo do mundo espiritual. Não vi ninguém. Depois de longos dias solitários e tristes a caminhar sem destino, encontrou uma colônia espiritual onde, no entanto, não havia criaturas em ociosidade. Todos trabalhavam intensamente. Pediu receosa a admissão à presença do respeitoso diretor. Recebeu a generoso ancião em espaçoso recinto. Observando-lhe, porém, as lânguidas atitudes, ou seja, não havia ali muita atitude lúcida, pronta, não, ela estava meio que envolvida nas suas ilusões. O velhinho amorável sentenciou, ou seja, foi objetivo direto. Minha filha, não posso hoje dispor de muito tempo ao seu lado. Pelo que espero, manifeste seus propósitos sem se estender muito, ok? Quer dizer, ele não falou ok, fui eu que falei agora. Estupefata diante do que ouvia, ela expôs suas mágoas e desilusões com lágrimas amargurosas. Supunha que após a morte do corpo não houvesse trabalho. Estava confundida em angustioso abatimento. Sorriu o ancião benévolo e acrescentou: essas fantasias são neblinas no céu dos pensamentos. Esqueça-as, bondosa menina. Não se gaste em referências pessoais. E, entre mostrando preocupação de serviço, concluía que ele tinha um montão de coisas a fazer, não podia ficar ali, não é? Por que não, por não termos descanso para hoje, disse ele a ela, gostaria que dissesse em que posso lhe ser útil. Ou seja, ele não tinha como parar para descansar um pouquinho, enquanto eu descanso vamos conversar, não, ele não tinha. Então, que ela fosse pronta em lhe dizer em que ele podia ser útil a ela. Desapontada, lembrou a jovem a bondade de Eliezer e explicou o desejo de encontrá-lo. Eliezer, o amigo espiritual familiar, que comparecia às reuniões da família quando se reuniam para a prece, não é? O velhinho pensou alguns momentos. Desculpem os amigos, quem já me conhece sabe que às vezes eu engasgo, não é? Foi um desses momentos. Mas vamos lá. Então, a jovem perguntou ao diretor daquela colônia espiritual onde poderia encontrar Eliezer, o espírito familiar que assistia a sua família. E o velhinho pensou alguns momentos e esclareceu: não disponho de auxiliares que possam ajudá-la, mas posso orientá-la quanto à direção que precisa tomar. Colocada a caminho, Cecília Montalvão viu-se perseguida de elementos inferiores. Só para esclarecer aqui, dando um pequeno spoiler, ele indicou o caminho da crosta. Ela voltou para a casa dela. Por quê? Porque é lá que se encontrava Eliezer, ajudando. Não só a família, mas também pessoas próximas ali da sua comunidade. Vamos ver isso. Colocada a caminho, Cecília Montalvão viu-se perseguida de elementos inferiores. Figuras repugnantes apresentavam-lhe na estrada, se apresentavam a ela na estrada, melhor dizendo, perguntando pelas regiões de repouso. Então, Cecília, onde estão as regiões de repouso? E os espíritos, eles, os nossos pensamentos estão como imagens, são as figuras da nossa mente que ficam plasmadas, em volta de nós,
facilmente percebido pelos espíritos o que um pensa. Não há aqui apenas na carne, podemos esconder o que pensamos. Mas desencarnado não dá para esconder o que pensa. Então, os espíritos eram mordazes com ela, não é? Irônicos, cínicos mesmo, provocando-a. Depois de emoções amargas, chegou à antiga residência, onde os familiares não lhe perceberam a nova forma. Claro, eles estavam encarnados, ela não. Ia retirar-se em pranto quando viu alguém sair da cozinha num halo de luz. Era o generoso Eliezer, que a ela se dirigia com um sorriso afetuoso. Cecília caiu-lhe nos braços fraternais e queixou-se lacrimosa. Ah, meu amigo venerando, estou abandonada de todos. Compadecei-vos de mim. Guiai-me por caridade aos caminhos de paz. Acalma-te, murmurou o benfeitor plácido e gentil. Hoje estou bastante ocupado. Entretanto, aconselho-te a orar fervorosamente, renovando resoluções. Ocupado? Gritou a jovem desesperada. Não sois instrutor na revelação espiritual? Sim, sim. De dias a dias coopero no serviço das verdades divinas, mas tenho outras responsabilidades a atender. E que quereis no dia de hoje, em caráter tão imperativo, ou seja, o que te chama tão fortemente, abandonando-me também à maneira dos outros? Interrogou a jovem, recém-desencarnada, revelando profunda revolta. Calmamente, que os bons espíritos não se pilham, como a gente diz, não é? Não. Devo auxiliar tua mãezinha nos encargos domésticos, ajuntou Eliezer brandamente. Logo mais tenho serviço junto a irmãos nossos. Não te recordas do tintureiro da esquina próxima? Preciso contribuir no tratamento da filha, que se feriu no trabalho ontem à noite por excesso de fadiga no ganha-pão. Lembras-te do nosso Natércio, o pedreiro? O pobrezinho caiu hoje de grande altura, machucou-se bastante e aguarda-me no hospital. A interlocutora estava envergonhada. Somente agora se reconhecia vítima de si mesma. Não poderias localizar-me aqui auxiliando a mamãe? Perguntou o suplicante. É impossível por enquanto, esclareceu o amigo solícito. Só podemos cooperar com êxito no trabalho para cuja execução nos preparamos devidamente. A preocupação de fugir aos espanadores e panelas tornou-te inapta ao concurso eficiente. Vejam, um trabalho simples no sentido, não é altamente técnico, não. Espanar, tirar o pó, trabalho é trabalho. Não existe o trabalho mais especial que outro. Todo trabalho é digno, mas era algo que o quê? Que a nossa Cecília não conseguiu compreender enquanto estava na carne. Estiveste mais de 25 anos terrestres nesta casa e teimaste em não compreender a laboriosa tarefa da sua mãe. Não é possível que te habilites a ombrear com ela, ou seja, a estar com ela junto, de igual para igual, no trabalho de um instante para o outro. A jovem compreendeu o alcance da observação e chorou amargamente. Que podemos pensar assim? Mas é só
Ajudar em quê? Mas não é no que, é no como. O que nos dá sabedoria, o que nos dá maturidade, é exatamente essa qualidade do serviço. Duas pessoas podem fazer o mesmo serviço. Uma tem qualidade, outra não. Uma faz de qualquer jeito, outra não. Uma empurra com a barriga, outra não. A outra faz sempre com amor, como se fosse realmente algo que ela faz até dizer assim, agora eu estou satisfeita, isso pode estar no meu padrão de qualidade. Outros simplesmente só fazem para se livrar da tarefa e de qualquer forma fica. Nós conhecemos pessoas assim? Pode ser que sim. E nosso Eliezer, então, abraçou com ternura a nossa Cecília e falou-lhe, procura o conforto da prece. Não eras tão amiga de Teresa, lembra? Teresa de Jesus, lá da Espanha? Não eras tão amiga de Teresa, mas que amizade era essa? Ela orava. Estabeleceu-se o quê? Um relacionamento entre as duas, porque ela orava a Teresa e Teresa ouvia e respondia ao seu coração. A questão é, muitas vezes oramos e não abrimos o nosso coração para ouvir a resposta da prece. Não eras tão amiga de Teresa? Esqueceste-a? Essa grande servidora de Jesus tem a seu cargo numerosas tarefas. Se puder, não te deixará sem a luz do serviço. Já foi uma boa indicação, não é? Cecília ouviu o conselho e orou como nunca havia feito. Lágrimas quentes lavavam-lhe o rosto entristecido. Então, irresistível força de atração requisitou-a a imenso núcleo de atividade espiritual. Olha só o pensamento como atrai. Ela orou a Teresa recebeu a prece, tocou-se com a prece de Cecília e a atraiu para aonde ela se encontrava. Não conseguiu, porém, atingir essa região para onde estava sendo atraída sem enfrentar dificuldades e obstáculos oriundos da influenciação de seres inferiores identificados com as sombras que lhe envolviam o coração. O coração de Teresa estava envolto por sombras. Essas sombras criavam afinidade com espíritos que a atrapalhavam, mas ela continuava sendo atraída e enfrentou, ultrapassou esses obstáculos e lá chegou, enfim. Em lugar de maravilhosos encantos naturais, a ex-religiosa de Espanha recebeu-a generosamente. Ou seja, realmente ela estava num belíssimo lugar. A trabalhadora de Jesus, Teresa de Jesus. Diante das angustiosas comoções que paralisavam a voz da recém-chegada chegou aí, estava tão emocionada, não conseguia falar. A servidora do Cristo esclareceu amorável. Nossas oficinas de trabalho estão hoje grandemente sobrecarregadas de compromissos, mas as tuas preces me tocaram o coração. Conforme vês, Cecília, depois de abandonares a oportunidade de realização divina, vejamos só o valor da nossa reencarnação. Depois de abandonares a oportunidade de realização divina, nossa reencarnação, que o mundo te oferecia
Só em contraste, sem deveres, ou seja, todo mundo que está no caminho da consciência reta, muitos serviços, muitos deveres, muitas obrigações, mas só em contraste, sem deveres, sem obrigações, criaturas infernais. Onde haja noção do bem e da verdade, há imensas tarefas a realizar. Vendo que a jovem soluçava, continuou. Estás cansada e abatida, enquanto que os que trabalham no bem se envolvem no manto generoso da paz, mesmo nas esferas mais rudes do globo terrestre. Pedes medicamento para os teus males e recurso contra as tentações. No entanto, para ambos os casos, tanto para os males quanto para as tentações, eu somente poderia aconselhar o remédio do trabalho. Não aquele trabalho que apenas saiba receitar obrigações para os outros, ou aquele trabalho que objetive remunerações e vantagens isoladas, mas o trabalho sentido e vivido dentro de ti mesmo. Aquilo que falamos do como. Não é o que nos chega, é como vivemos o que nos chega. Não é a tarefa, é como vivemos a tarefa. Esse é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. No trabalho, Cecília, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime, para os lugares, não é? Para onde ela quer ir. Mas é só o caminho, ele é construído pelo trabalho, não é? Andaste enganada no mundo quando julgavas que o serviço fosse obrigação exclusiva dos homens. Ele dos homens. Os homens são o quê? Os encarnados daquele pântano que ela dizia que o planeta era um lugar horroroso e tal, e coisa. Então, não são os homens do sexo masculino, ok? São os homens espíritos encarnados. Ela julgava que ao desencarnar, acabou. Não precisa trabalhar, tudo era como os anjos a tocar harpa nas nuvens. Bom, embora não tenha sido dito isto aqui, é nesse campo de ideias. O trabalho é, vamos dizer assim, lema, máxima de todas as criaturas terrestres e celestes. A verdadeira fé não te poderia ensinar tal fantasia. Então, ela não estava alicerçada na verdadeira fé, estava alicerçada numa fé fantasiosa. Sempre te ouvi as orações, no entanto, nunca abriste o espírito às minhas respostas fraternais. É aquilo que estávamos falando. Fazemos a prece, os espíritos escutam e respondem, mas às vezes só falamos, não ficamos para ouvir a resposta. Fiquemos, mantenhamos o silêncio e ouçamos as respostas que nos dão, as nossas solicitações, as nossas necessidades. Eles nos respondem. Mas aqui nos diz Teresa que não era o que acontecia com Cecília. Teresa disse, não é? Sempre te ouvi as orações. No entanto, nunca abriste o espírito, ou seja, o coração, às minhas respostas fraternais. Ninguém vive aqui, no mundo espiritual, em beatitude descuidada. Ou seja, simplesmente com aquela imagem que falamos, não é? Tocando harpa em cima de uma nuvem. Quando tantas almas heróicas sofrem e lutam nobremente na terra. Enquanto a voz bondosa da serva do Evangelho fazia uma pausa, Cecília ajuntou de mãos postas. Enfim, Cecília falou.
benfeitora amada, concedei-me lugar entre aqueles que cooperam convosco. Teresa, sinceramente comovida, esclareceu com bondade. Os quadros de meus serviços estão completos, mas tenho uma oportunidade a oferecer-te. Requisitam minha atenção num velho asilo de loucos na Espanha. Um plano encarnado, ok? Assim como Eliezer ajudava ali os encarnados nas suas dificuldades, estavam a necessitar num asilo de loucos na Espanha de uma ajuda. Nós estamos usando esse termo porque este livro é muito antigo e era assim que se falava à época. E pergunta a benfeitora: desejas ajudar-me ali? Cecília não cabia em si de gratidão e júbilo. E naquele mesmo dia voltava à terra com obrigações espirituais, convicta de que, auxiliando os desequilibrados, havia de encontrar o próprio equilíbrio. Que linda história, não é? Sim, tivemos aqui a fase da ilusão, da fantasia, mas tivemos o momento do despertamento e a fase da correção, já no mundo espiritual. Claro que isso vai continuar depois, numa próxima encarnação, mas já havendo esta busca no mundo espiritual, muito se adianta, muito mesmo. Terminamos essa história extremamente felizes com a nossa personagem Cecília Montalvão. Espero que também os amigos tenham gostado desta nossa história de hoje e na semana que vem estaremos de volta com mais um Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.